Obrigado pelo convite. Obrigado a vocês pelo convite. Uma coisa que, quando a gente fala de influência e autoridade, são duas coisas diferentes, né? Naturalmente, a gente pensa como coisas que são, digamos assim, paralelas, que elas levam uma a outra. E, de fato, elas levam uma a outra, mas não são a mesma coisa. A autoridade é quando a pessoa reconhece você como uma pessoa que está, digamos assim, não apenas um especialista, mas uma pessoa para quem o que ele diz deve ser priorizado para você que está acompanhando aquele tema, aquele assunto. E uma pessoa que é influente não necessariamente tem esse grau de, digamos, poder. Então, a autoridade está mais ligada a poder. E influência está mais ligada a relacionamento. Uma coisa leva a outra. Uma pessoa mais influente ganha a autoridade conforme a influência dela cresce. E uma pessoa que tem autoridade ganha influência pela natureza e o poder que ele tem sobre o tema que ele domina. Então, são coisas diferentes, mas uma leva a outra. Então, uma pessoa, digamos assim, uma pessoa que se estabelece primeiro como uma autoridade, por exemplo, um empresário que ele, digamos assim, é muito bem sucedido dentro da área dele, mas ele ainda não divulga conteúdo. Esse cara, ele tem muita autoridade. Por quê? Porque ele é um cara muito bem sucedido. Na hora que ele começar a ganhar influência, as pessoas começarem a reconhecer o que ele faz, ele vai ter o processo de influência dele muito acelerado. Por quê? Porque a autoridade dele é gigante. E a autoridade você conquista com o quê? Com resultado. Normalmente, resultado traz autoridade com facilidade. É o quesito número 1. É o quesito número 1. Resultado. Legal. E já a influência é com presença, é com relacionamento. As pessoas gostarem de você faz de você influente. Então, você tá presente, você tá sendo visto, aumenta a sua influência. Só que a influência leva a autoridade. Porque, por exemplo, você olha o canal de um youtuber ou de um Instagram de uma pessoa que, é muito reconhecida, muita gente segue ele. Aí isso gera autoridade, porque fulano tem 1 milhão de seguidores. Aí você olha pra esse cara, ele tem autoridade, simplesmente porque ele tem 1 milhão de seguidores. Então, uma coisa leva a outra. Mas elas são coisas diferentes. E elas se estabelecem de forma diferente. Sabe que a gente teve que ir com o John da Serac, né? Que tá também nesse trabalho de construção. Ele é uma pessoa influente, o contador das grandes celebridades aí, das grandes personalidades. E aí ele disse o seguinte, ele fala assim, eu luto para ser o mais conhecido do meu mercado, porque ele falou, o mais conhecido vence o melhor. Isso é uma coisa muito, muito certeira que você falou, que é o seguinte, você ser melhor é menos importante do que você ser o primeiro. Por exemplo, você tá, digamos, você criou uma marca nova, você tá tentando estabelecer um determinado mercado. Mas você não foi o primeiro ainda, tem um cara que digamos ali, já se estabeleceu primeiro, antes de você, só que ele ainda não é reconhecido. Ele tá lá, muito mais antigo que você. O cara tem os melhores serviços. Melhor qualidade, assim. O cara tá fazendo isso há anos e ele é muito bom. Porque ele já tá há muito tempo nesse mercado. Você entrou depois. Mas se você se estabelece e é reconhecido antes dele, você fez algo muito mais poderoso e você vai tomar o mercado mais rápido que ele. Porque ser reconhecido faz com que você ocupe uma fatia de mercado. A gente tava mencionando, por exemplo, questão de podcast, né? Tava falando um pouco sobre isso. E aí, por exemplo, a gente falou, sei lá, o pessoal do Flow, outros podcasts que são, digamos, muito grandes hoje, por que é tão forte e eles estão tão na frente de todo mundo? Porque eles foram os primeiros no Brasil a fazer isso. Quando você estabelece primeiro, você agora ocupa aquele espaço inteiro. Quando uma pessoa lembra o nome podcast, automaticamente ele associa a algum desses muito grandes. Você quebrar essa barreira leva um tempo. Então, você ocupar o espaço primeiro é melhor do que ser o melhor. Porque se você for reconhecido mais rápido, você ocupa o espaço na memória, na cabeça das pessoas, e esse é o real estate mais valioso que tem. Hoje, quando se fala de estabelecer uma marca. Uma marca, ela tá na cabeça das pessoas. Você ser lembrado é muito mais importante do que você ser o melhor. Então, por exemplo, fulano tem um serviço incrível, não sei o quê. Só que se ninguém lembra dele, é irrelevante. A outra ele tem o melhor serviço, mas a sua marca entrou depois no mercado, só que estabeleceu na cabeça das pessoas antes. Então, por exemplo, o cara tinha, sei lá, vou falar em seguidores para ficar fácil de entender. O cara tinha 5 mil seguidores. Aí você entrou depois dele, mas agiu muito rápido para ocupar o mercado e agora você tem 100 mil seguidores. Você tem 20 vezes mais o tamanho dele. Quando forem comparar os dois, aí aquela história de autoridade e influência que eu falei para vocês antes, o cara que estava primeiro, ele é reconhecido na cabeça dos públicos como melhor. Simplesmente porque ele tem mais seguidores. É a mesma coisa quando você passa na frente do restaurante e aí tem um com fila e um sem. O meio vazio, assim. Qual que você tende aí? Você acha que é melhor ir no que tem fila. Por quê? Porque ele deve ser melhor.
porque tem uma fila na frente. Então ele ganhou autoridade, ele ganhou ali só simplesmente porque ele já tem gente, tem mais volume de pessoas. E na cabeça das pessoas, para estabelecer uma marca, seja ela de corporativa ou pessoal, é a mesma coisa. Então, ocupar esse espaço o mais cedo possível é a melhor coisa. E por isso que é tão importante agir, e por isso que o pessoal do Sales Club, você estava lá, e o pessoal estava falando de, cara, vamos se estabelecer rápido. O CEO que tiver presente mais cedo vai ter muito mais chance no mercado lá na frente, sem dúvida é por causa disso, porque você está já na memória das pessoas. Aí quando o próximo cara for entrar, quem está fazendo isso agora... Aí, uma série de CEOs, uma série de executivos e empresas estão agindo agora, nessa direção. Aí, ninguém é tão grande ainda. Assim, tem alguns bem grandes, na verdade, né? Mas a maioria não é muito grande ainda, mas eles estão agindo para ser. Daqui a 3, 4 anos, esse mercado vai ficar grande. Aí, todo mundo vai pensar, tá na hora de entrar. Quem é que vai ficar na memória das pessoas? Quem começou agora? Quem começou... ano passado, esse ano, quem tá começando agora. Quem tá agindo agora. Quem esperar... Olha, o João falando isso, eu lembrei aqui de uma situação, faz muito tempo já, que eu recebi um vendedor daqueles de curso de inglês, acho que era eu não lembro a marca, nem importa. Mas assim, era uma grande marca nesse sentido. E ela fez ali toda a apresentação para mim. E eu lembro que eu já estava com uma cotação da WhatsApp. Por quê? Porque eu segui o Flávio Augusto, é um cara que eu admiro bastante, já segui os vídeos dele há muito tempo do Geração de Valor. E aí eu lembro que eu peguei no final, e era 2 vezes mais caro da WhatsApp, né? Sim. E eu cheguei para ela e falei assim, olha, eu vou ser bem sincero e eu fui bem transparente. Eu achei muito legal o teu produto também, quis te receber, postei que você trabalha com vendas, também trabalha com vendas, até para mim fazer uma comparação. Em questão de preço, não tenho que discutir, o seu preço está melhor. Só que eu vou fazer na WhatsApp. Ela falou, mas por quê? Eu falei assim, porque eu já sigo o Flávio Augusto, é uma pessoa que eu já conheço, eu admiro ele e tudo mais. Foi engraçado que daí era uma mulher, essa vendedora, ela falou assim pra mim, ela falou assim, nossa, é engraçado você falar isso, você acredita que é a nossa maior barreira, e era uma marca tão conhecida quanto a WhatsApp, pra você entender. E ela falou assim, você sabia que essa é uma das nossas maiores dificuldades? Eu falei assim, não, ela falou assim, não, a cada 10 que eu falo, 8 fecha com a WhatsApp. Eu falei assim, e nosso preço é melhor, a nossa marca é tão conhecida quanto. E aí eu identifiquei que é porque as pessoas se conectaram, se identificam com ele. Exatamente. Aí o maior diferencial competitivo, logo, olha o que a gente está afirmando. O maior diferencial competitivo da WhatsApp era quem? O Flávio Augusto. Era a figura do Flávio Augusto. Exatamente. Não que o negócio não fosse bom, a marca não fosse excelente, o processo de vendas dele é muito bom, mas o fator determinante de escolha do cliente era pela figura do Flávio Augusto, mas ele já havia começado esse movimento há anos atrás. Muitos anos atrás. E aí a concorrência, cara, vamos lá, como que ela consegue vencer isso? É muito difícil. É muito difícil. Muito difícil. Porque é muito fácil um concorrente te copiar, né? Sim. Pô, mudou um produto, o cara vai lá e te copia em uma semana. Mudou uma logo, sei lá, mudou ali um slogan que tá... Pô, o cara vai lá e copia. Tudo você consegue copiar. Agora, como você copia autoridade? Pô, não, agora eu preciso colocar carne na internet. Vai levar muito tempo. Isso. Então, olha quantos anos ele tá à frente de qualquer outra escola de inglês. Eu acho que é mais ou menos isso, né, João? É exatamente isso. É exatamente isso. E assim, as pessoas não se conectam com marcas corporativas. Elas não se conectam. Qual foi... Assim, você se sente... mesmo? Eu vou falar de marcas grandes. Coca-Cola, por exemplo. Ou Apple. Né? O celular de todo mundo aqui é Apple. Pô, você compra as coisas da Apple. Mas você não tem relação com a Apple. Você não se importa com a marca da Apple em si. Você se importa com... Por exemplo, a Apple ela era forte desde... Ela se estabeleceu com o Steve Jobs. Todo mundo sabe quem é Steve Jobs também. Então, assim... e hoje, sei lá, o Tim Cook... que não é um cara que é, digamos, um showman que nem era o outro. Mas é, assim, considerado o melhor CEO do mundo. Simplesmente porque depois da Steve Jobs falecer, ele continuou fazendo a empresa crescer para muito maior do que ela era quando o Steve Jobs faleceu. De maneira que, assim, o cara é tão bem sucedido que, independente de qualquer coisa, ele continua sendo reconhecido, mesmo não sendo um showman que nem o Steve Jobs era. Mas o ponto é, você se conecta com a pessoa. A figura é muito mais relevante para você. O Flávio Augusto é maior que a WhatsApp. Ele é maior que a WhatsApp. A Luísa Helena Trajano é maior do que a Magazine Luiza, né? O Guilherme Benchimol é maior do que a XP. Aí, se você pegar esses nomes e as pessoas, quando se fala na memória das pessoas, tá? Eu não tô querendo dizer que
a XP é irrelevante ou que a... Sim. De forma alguma. É super relevante, inclusive a Apple é gigantesca, a maior empresa do mundo. Mas o ponto não é que é o tamanho da empresa em si, mas o espaço que ela ocupa na cabeça das pessoas. E quando você quer ocupar esse terreno que eu tô falando, esse real estate, é com as pessoas. É essa que é a memória que vale a pena. Porque você, como você falou, quando a pessoa vai vender tenta vender em inglês para outra pessoa, imediatamente vem o WhatsApp. Mas imediatamente vem o WhatsApp por causa do carisma do Flávio Augusto. Porque ele, né, você tem sempre ele na memória. Você sabe, ele é um cara que não apenas é um empresário extraordinariamente bem sucedido, mas ele também é um cara que ensina, que tem carisma. E, tipo, você vê que é um... Gera reciprocidade, fica aquele gatilho que é um dos gatilhos mentais, que o Robert Cialdini fala no Armas da Persuasão, Sim. um dos gatilhos mentais mais fortes que existe é o da reciprocidade. Exato. Que é quando alguém faz algo pra mim de valor, eu preciso urgentemente retribuir Isso. essa pessoa. Então você imagina, ele vem nutrindo as pessoas com conteúdo, desenvolvendo as pessoas, e ele faz isso de forma genuína. Eu sou fã do Sim. Flávio Augusto. Com certeza ele vai estar no nosso podcast, é questão de tempo. E aí, a reciprocidade é, poxa, já que eu vou ter que estudar inglês, então que seja com o Flávio Augusto, que seja, né? Sim. Com o Flávio Augusto, porque ele me ajudou muito, me desenvolveu. Exato. E aí, de novo, aí vai para a história do valor versus, digamos assim, o preço. Né? Você tem ali dois produtos que são, entre aspas, provavelmente similares. Eu não sei bem as especificidades desses cursos em si, mas digamos que sejam muito parecidos. Mas você não se importa exatamente com o preço dos dois ali. Você se importa com o valor que está sendo entregue. E parte do valor que está sendo entregue tem a ver com essa reciprocidade. Parte do valor que está sendo entregue tem a ver com você se conectar com o CEO dessa empresa. Okay. Então, é uma coisa que é muito maior do que a mera entrega que está acontecendo ali no papel, né? Exato.